Olá, pessoal do quarto ano. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar hoje nossa aula de matemática de número 16, trabalhando com medidas. Medidas de tempo, né? De tempo. Vamos lá. Já começamos pegando o nosso material. Hoje, além do material de trabalho pessoal ali, né? Dia a dia, né? Caderno, o seu material de lápis, borracha, caneta, você vai precisar de um canudinho, ou poderia ser até um palito, né, professora, de churrasco, alguma coisa assim. Ou o canudinho de uma caneta, né? Tirando também uma caneta. a parte pode dentro ser da caneta, né? Pode Isso. ser aquele canudinho. É algo que tenha esse formato, né? Porque a gente vai fazer um material para medição do tempo. E também vamos precisar de um pratinho de papelão. Pode ser um pratinho pequeno como esse. Pode ser uma embalagem de pizza. Isso. Né? Desde que ela seja um formato arredondado. Ou pode Se não recortar. tiver, pode recortar, né? De uma caixa de papelão, né? Foi o que nós fizemos aqui. Fizemos aqui, ó, colocamos um prato redondo ali, por exemplo, sobre um papel, e aí contornamos e recortamos. Ou seja, precisamos de um material como esse aqui para fazer a nossa atividade, e um palitinho, certo? Então vamos dar um tempinho para o pessoal pegar? Sim. Vamos lá. Vamos lá? Pegar o material? Então vamos relembrar as últimas aulas. Nas duas últimas aulas trabalhamos com figuras planas, né, professora? Na aula 14, o conceito de congruência. Vamos dar uma relembrada? Isso, nós falamos sobre as figuras congruentes, né? O que são as figuras congruentes? São aquelas que têm o mesmo formato, como na tela a gente está vendo ali os dois triângulos, então mesmo formato e lados de mesma medida. Né? Poderiam estar em posições diferentes. Em posições diferentes, desde que tenham essas duas... Que atendam essas duas condições. Na aula 15 já trabalhamos com o conceito de área de figuras planas. Então, nessa aula, o nosso livro que a gente tinha iniciado na aula 14, que era o livro das 3 partes, tinha a casinha, né? Isso. E a casinha, ela se desmontou e começou a formar outras, novas, né? Adquirir outras formas. E aí a gente trabalhou com o conceito de área, né? Isso. Lembro que nós construímos a nossa unidade de medida, que foram aqueles quadradinhos. A gente fez a medida do caderno, né? Medimos a capa do livro. Medidas aproximadas, medidas exatas. Vimos que para medir a área, a partir de uma unidade de medida ali, é que a gente vai contar quantas vezes é necessário aquela unidade de medida para cobrir toda a superfície. Assim é que medimos a área. E hoje
Hoje nós vamos trabalhar as medidas de tempo. Veja, medidas novamente, só que diferente da medida diária e de outras medidas que já trabalhamos. Trabalhamos medida de capacidade, Isso. trabalhamos medida de comprimento. Diferente dessas, a medida de tempo, a gente não vê, a gente não consegue pegar o tempo, né? Não. Mas é uma das medidas que mais usamos, na verdade, no nosso dia a dia. Isso. Né? Olhem lá na tela. Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos, é também o período em que os eventos acontecem. E nós vamos trabalhar um pouquinho com modos, né, professora, de como que esses eventos acontecem, como registrar, né? Essa passagem do tempo. Momentos. Começamos com um livro, nossa história hoje, chama-se O Tempo, do autor Ivo Minkovicius. Isso. Hoje nós vamos trabalhar com este livro, né? Esse vai ser a nossa inspiração. Isso. O tempo. Vamos lá. Então vamos começar. O tempo não dá para pegar. Ele foge sem parar. O tempo dá para contar. É só pegar um relógio e olhar. Mas isso não é o tempo. É só o tempo a passar. O tempo passa o tempo todo. Passa sem parar. O tempo sempre vai para algum lugar. O tempo vai para o passado. O tempo é um bicho danado. O tempo da gente é agora. É o tempo presente. E a gente nem sente. O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. O passado do futuro é o presente. Isso não tem furo. O tempo tem lugar no passado. Seu nome é lembrança. Todo mundo tem, até criança. O tempo que uma lembrança durar é o tempo que a gente desejar. A lembrança mora dentro de nós. É algo muito estranho que não tem tamanho. E por falar em lembrança, você se lembra do começo da história? Vá, refresque a memória. Você viu? O tempo passou e tudo continuou. O tempo não para um minuto, nem um segundo. É assim que acontece no mundo. E chegamos ao final da nossa história de hoje, né? É um livro para a gente começar a conversar sobre o tempo e sobre essas lembranças e o tempo passado, presente e futuro. E formas que a gente tem para registrar toda essa passagem do tempo. Para a gente descobrir, né, como que isso acontece, né? Realmente o tempo não para. Né? E como que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe se a gente não vê, não pega o tempo, né? Bem, ao longo da história da humanidade, foram desenvolvidos alguns instrumentos para registrar essa passagem do tempo. Nós temos alguns aqui, né, professora? Isso. Temos aqui o calendário, que foi uma forma de organização desse tempo, desse passar dos dias em meses, em anos. Temos aqui também um relógio. Esse aqui é um relógio antigo, daqueles que usavam no bolso, um relógio de bolso. Né? Temos o celular, que hoje é mais utilizado, é o relógio digital. Esse daqui é uma ampulheta. É um relógio que geralmente ele vai aparecer, um instrumento de medida de tempo, geralmente com areia, né, professora? Isso. Onde, no momento que a gente vira, a areia começa a escoar de um lado para o outro do instrumento. Mas esse aqui é de água. Professora, quer mostrar mais pertinho lá para eles? Então, esse aqui é a nossa ampulheta, né? Então, esse é o movimento, né? Quando ela passava toda a areia para baixo, né? Significava a passagem do dia, né? A passagem do tempo ali, né? E aí você tem ampulhetas que representam ali diferentes períodos de tempo, de 1 minuto, de 2, de horas, de mais, né? E diferentes tipos de ampulhetas também. Diferentes tipos. Essa daí é uma diferente. Olha o relógio lá. Esse é um relógio de bolso. O relógio de bolso, né? A correntinha. Ele era bastante usado assim no tempo antigo, né? Aqui.
Joia? Temos ainda outras formas. O ser humano é muito criativo, né, professora? Sim. Esse daqui, por exemplo, é um que utiliza cubinhos, onde em um dos cubinhos tem o dia da semana, inclusive esse está até em inglês. Sim. Os outros 2 cubinhos representam o dia do mês e em seguida, aqui é o mês, o dia do mês e o dia da semana. Pode se organizar de diferentes maneiras, né? Muito bem. E outras tantas formas aí de acompanhar a passagem do tempo. Por exemplo, vejam lá na tela. Diferentes maneiras de registrar a passagem do tempo foram utilizadas pela humanidade, de acordo com seus conhecimentos e suas necessidades. Então, claro que a gente mostrou alguns instrumentos, mais da nossa sociedade, na forma como ela é organizada hoje em dia. Mas o homem acompanha a passagem do tempo em diferentes momentos, né? Sim, desde a época das cavernas, né? E no nosso dia a dia, né, a gente consegue visualizar essa passagem do tempo, né? Sim, de diferentes maneiras, né? Olhem lá na tela que antes de toda essa invenção e essa organização do tempo, era comum perceber a passagem do tempo a partir da natureza. O que aquelas imagens representam para você? Dá uma olhadinha naquelas 4 imagens. A gente observa que são as mesmas imagens, né? É a mesma imagem mesmo 4 lugar, vezes. né? A imagem é do mesmo lugar. O que está mudando de uma para outra? O que mudou ali foi a paisagem, né? Então, na primeira imagem lá, as árvores estão todas floridas. Na segunda, ela está bem verdinha, dá a impressão que está um dia bem claro. Na outra, as folhas já começam a amarelar. Amareladinho. E tem bastante folhas no chão. E na última ali, a gente vê que não tem as folhas das árvores. Tem só os galhos e tem uma aparência, assim, muito branca. Será que é frio? Será que é o gelo que tá ali? Não é característico do nosso país, né? O gelo, a neve. Mesmo. Mas foi para deixar bem marcado, sinalizado ali. Que no mesmo lugar, em diferentes momentos, você percebe ali a paisagem sendo modificada com o tempo. Na verdade, com as estações do ano. Então, estariam representadas ali a primavera, o verão, o outono e o inverno, e o inverno. Por essa percepção das mudanças na paisagem, o homem antigamente já tinha essa noção da passagem do tempo. As estações do ano, afinal. Então, tínhamos ali 4 imagens. 4 imagens. Primavera, verão, outono e inverno. Bem, quanto tempo será que dura cada estação do ano? Bom, se a gente pensar que o ano tem 12 meses, e se ele tem 4 estações... 12 meses, distribuído em 4 estações. Então daria 3 meses para cada uma. 3 meses, né? Então é isso, né? Primavera, 3 meses. Verão mais 3 meses, já fechou metade do ano, 6. Agora a gente já está iniciando o período. A gente está ainda no outono, vamos iniciar o inverno. Isso. Ainda vamos iniciar o inverno. Então, 3 meses para cada estação. 3 meses. Fecha o ano todo. Qual é a sua estação do ano preferida? Que é a sua, professora Ana? Qual é a tua estação preferida do ano? A minha? Acho que é o outono. Não é nem muito frio, nem muito quente. Ou primavera, acho que é primavera. A minha é o inverno, eu adoro. Você gosta do inverno? Eu gosto. Eu gosto da primavera, não eu gosto de todas, né? Mas eu gosto mais do inverno. Cada uma tem seu charme, na verdade, né? Quantas estações dessa sua favorita você já viveu ao longo da sua vida? Como saber? Bom, quantas estações já vivi? Sim. Quantas... Inverno você escolheu, professora? Quantos invernos será que a professora Silene já presenciou ao longo da vida? 51. 51 invernos. O equivalente à nossa idade, né? A equivalente à nossa idade. A cada estação do ano, ela vai ocorrer uma vez no ano. Assim como o aniversário, a gente faz uma vez no ano também. Então, se você tem 10 anos, você já viveu 10 primaveras. 10 primaveras. Por exemplo, né? Vamos lá. Além das estações do ano, além do movimento do dia e da noite, também as fases da lua já serviram como referência
para percepção aí dessa passagem do tempo. E foram muito importantes, principalmente para questões de colheita, plantio. A partir daí, dava uma boa referência para esse tipo de atividade. E ainda hoje, existe alguma referência das fases da Lua. Até no movimento do mar, né? As próprias ondas. As marés são influenciadas, né? Influenciadas pela Olhem lá na tela que tem um calendário. E nesse calendário, é um calendário de junho deste ano, 2020, né, professora? Isso. E nesse calendário, assim como em outros, você pode ver aí, de repente, procurar um calendário em casa, né? É muito comum aparecerem referências às diferentes fases da Lua. Né? Porque elas vão ocorrer em 4 momentos do mês, né? Em cada mês ela vai ocorrer são as 4 esse fases movimento das 4 fases também. Então, é um movimento cíclico que se repete e, portanto, já foi usado como referência para a percepção dessa passagem do tempo. Bem, hoje nós usamos o calendário que é chamado calendário gregoriano. É uma forma de organizar, de perceber essa passagem dos dias e meses, né? Dividido em 12 meses, os 12 meses contendo os 365 ou 366 dias. Ou 366 dias, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E os meses divididos em semanas de 7 dias. É a nossa organização habitual, olhem lá na tela. Nossos 12 meses, a organização da semana em 7 dias. E tudo isso compondo os 365 ou 366 dias do ano. Essa organização, esse calendário gregoriano, é utilizado desde 1582. É uma organização antiga. Né? E recebeu esse nome porque foi proposto por o Papa Gregório XIII. Isso. E utilizado na grande maioria dos países ocidentais, mas não em todos. Tem outros países que utilizam outros calendários. Outros calendários. Mas esse é o nosso. E por que esses 365 ou 366 dias é que determinam um ano, o tempo de um ano? Né, professor? O que é esse ano? São esses movimentos, né, que a Terra faz em torno de si, em torno do Sol, né? Então, aqueles movimentos lá que a gente já viu em outras áreas, né? Movimento de rotação, de translação, que a Terra faz ao redor do Sol. E qual é a relação do 365 dias com o movimento da Terra? É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa, né? Ao redor do Sol. Em torno do Sol. Claro que são medidas aproximadas, né? Bastante aproximadas, né? Mas não são exatas. Até por esse motivo, 365 ou 366 dias, porque não leva exatamente 365 dias. Sim, a gente colocando numa medida aproximada ali, seria 365 dias e 6 horas. 6 horas, cada aproximadamente. Ano. Cada ano, né? Isso, para fechar um ano. Agora vejam só. Essa questão das 6 horas. Então, a marcação do ano se dá quando a Terra completa uma volta em torno do Sol. Mas isso, para completar todo esse movimento, ela leva 365 dias e 6 horas, aproximadamente, né? Em um ano. No ano seguinte, outros 365 dias. Mais 6 horas. 6 horas. No ano seguinte, mais 365 dias. Mais as 6 horas que estão sobrando, né? Então, cada ano está sobrando 6 horas. Está sobrando 6 horas, vamos dizer assim. E mais um ano, 365 dias e novamente 6 horas. Vejam que essas 6 horas a mais vão se acumulando. Isso. Até que ao final de 4 anos, 4 vezes 6 horas, vai dar completa 24 horas, que horas. Um dia a mais no calendário, que é o equivalente a aqueles anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Né? Então, por isso que a gente fala que o ano tem 365 ou 366 dias, porque a cada 4 anos temos um ano com 366 dias, com um dia a mais. Como é que se chama esse ano? Bissexto. Ano bissexto. Ano bissexto. É por isso. Veja que em 2020 temos ali na tela o calendário do mês de fevereiro
E onde fevereiro teve 29 dias, Teve né? 29 dias, portanto, esse ano foi um ano bissexto. Se a cada 4 anos temos novamente um ano bissexto, qual será o próximo ano bissexto? Bom, 2020 Já é foi, ano bissexto. teve então, um dia a mais no ano. daqui a 4 anos... Isso. 2021 vai acumular mais 6 horas. 22, 2022, mais 6, 23, 2023, 24. Junta essas 6 horas, dá um dia dá um dia a mais. Então, em 2024, novamente teremos um ano com um dia a mais. Só lá que fevereiro vai ter 29 dias, né? Só lá. Até então, Até então, 28 dias. Isso aí. Vamos ver vamos fazendo algumas reflexões, alguns probleminhas aí, a partir dessa ideia do calendário. Olha lá na tela. A estudante Júlia, do 4º ano B, faz aniversário no dia 22 de julho. No ano passado, 2 semanas antes, ela viajou de férias com sua família e retornou uma semana após o dia do seu aniversário. Que dia do mês e da semana a Júlia foi viajar? E em que dia ela retornou da viagem? Puxa, quanta informação, hein? Sim, são muitas informações e são 2 questões para ser respondidas, né? Isso é importante, hein? 2 Qual é a questões. pergunta a ser respondida? Opa, são Primeiro 2. é o dia da semana que ela foi viajar. Quando que ela foi viajar, dia do mês e da semana, e quando ela retornou. Quando que ela retornou da viagem. Então, o que a gente sabe é que ela faz aniversário dia 22 de julho. É isso? Olha lá o calendário de julho. E ali o calendário é de 2019, Esse é de 2019. né? Porque tá falando do aniversário dela do ano passado, Exatamente. né? Esse ano ainda não chegou julho, É né? verdade. Então, marcamos a informação que temos. O dia 22 está lá. O problema nos contou que ela foi viajar 2 semanas antes. Quantos dias tem cada semana mesmo? Cada semana tem 7 dias. 7 dias. Então, olha Então lá ela na viajou quantos dias antes? tela. Quantos dias foram 2 semanas? 2 semanas. Vamos olhar ali na tela? Olha lá. Uma semana antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Uma semana antes seria dia 15. Dia 15. Mas são 2 semanas. semanas antes. Então, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Descobrimos. Ao todo, quantos dias antes? 14 dias 14 antes. dias. Então, 22 menos 14. Isso. Eu poderia ter pensado na data dia 22, menos 2 semanas, 2 menos semanas. 14 dias, Que daria a data do dia, Do dia 8 8. de julho. que é o mesmo dia da semana, né? Na passagem de uma semana para outra, exatamente 7 dias, antes ou depois. É o Sempre mesmo vai dia. cair no mesmo dia da semana. Agora, essa foi só a primeira pergunta. pergunta. O dia em que ela foi viajar. Quando ela retornou? Em que dia ela retornou? Em que dia? Segundo o problema, foi uma semana depois Uma semana do aniversário. Que dia será que vai ser uma semana depois do dia 22? Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio que a gente fez ali para descobrir o dia que ela viajou antes, a gente pode fazer essa mesma linha e descobrir agora. Agora pra Se frente, a semana né? tem 7 dias, é uma regrinha do calendário, né? Uhum. Os Essa é a 7 dias vai organização. sempre acontecer no mesmo dia, então a gente poderia dizer direto 22 mais 7, mais 7, mais uma semana, né? 29, né? Olha lá na tela, vamos ver. A partir do dia 22, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, dá exatamente mais uma semana? Mais uma semana. É o equivalente a 22 mais 7. É dia 29. Foi o dia que ela retornou. Joia? Acertamos lá? Acertamos. Próximo desafio. Leia lá, professora. Desafio número 2, né? Isso. Ao construir o gráfico dos aniversariantes com sua turma, a professora Marlene descobriu que ela e João fazem aniversário no mês de junho. O aniversário de João é 13 dias depois do aniversário da professora. Se neste ano o aniversário de Marlene será em um domingo, em que dia da semana será o aniversário de João? Então sabemos que eles fazem aniversário no mesmo mês.
no mês de junho. De junho. E que a diferença entre a data de aniversário da professora e dele é 13 dias. Bem, diferente do problema anterior, não temos um ponto de partida, uma data exata, não, né? Nós sabemos que é no mês de junho. Que é no mês de junho. E sabemos que é... Os dois nesse mês de junho, né? O aniversário dos dois. 13 dias. Sabemos que o aniversário dela caiu no domingo também. Vejam lá na tela, no calendário do mês de junho, temos 1, 2, 3, 4 domingos. 4 domingos. Né? Imagine que o aniversário dela fosse no dia 7, o primeiro domingo do mês. 13 dias depois será o aniversário do João. 13 dias depois, eu posso contar ali no calendário. Vai ser dia 20? Vai ser dia 20. Dia 20. Ou eu posso pensar em 2 semanas, em 14 dias, que chegaria até o dia 21 e tira um dia. Né? Então seria o aniversário do João no dia 20. Então a professora Marlene faria aniversário dia 7 de junho e o João dia 20. Dia 20. Essa é uma possibilidade. Uma possibilidade, porque existe outra ainda, né? Existe outro. Pode ser que o aniversário dela fosse no dia 14. No dia 14, que é um domingo. Que é um domingo. O aniversário dele, 13 dias após. Vamos contar 2 semanas e tirar um dia? Isso. Então saiu do dia 14. Passada uma semana, 7 dias, ia para o 21. Mais uma semana, 7 dias. 28. Menos 1. 27. 27. Então, se ela fizer aniversário no dia 14, ele faz aniversário no dia 27 no de dia junho. 27. São as duas únicas possibilidades. Duas únicas. Porque se ela fizer aniversário no dia 21 de junho, 13 dias após, já vamos passar para o mês de junho. Vai virar para o mês seguinte. Então, não tem essa possibilidade. O problema garante que eles fazem aniversário no mesmo mês de junho. Então, não temos uma única resposta com os dados aqui que nos foram fornecidos pelo problema, né? Temos duas possibilidades. Ou ela faz aniversário no dia 7, ou no dia 14. Ou no dia 14. Ela no dia 7 e ele no dia 20. Dia 20. Ou ela no dia 14 e ele no dia 27. Isso, certo? Vamos em frente. Veja que nem todos os problemas, e isso, seja no dia 20, seja no dia 27, o João faz aniversário, no caso, em um sábado. Nem sempre nós temos uma resposta exata. Podem ter problemas que têm possibilidades diferentes, mais de uma resposta. Pode ser que tenha algum problema que não tenha resposta. Sim, tem problemas assim também. Temos que estar atentos a isso. Bem, então temos ali algumas organizações de tempo, em anos, meses, semanas, dias, e outras, dias, né? Temos ali na tela a quinzena, que equivale a 15 dias, o bimestre, que equivale a 2 meses, o trimestre, que ouvimos bastante aí na escola, a 3 meses, a década, 10 anos, o século, 100 anos. Então, para diferentes situações, nós acabamos usando, né? Diferentes organizações de tempo, usamos algumas nomenclaturas diferentes. Com relação ao século, nós vamos conversar um pouquinho. Então, século equivale a 100 anos. 100 anos, né? Século, 100, né? Século é bastante usado quando a gente vai estudar história, por exemplo. Puxa, no século passado, no século XX, no século XVIII, né? Para se remeter a questões passadas. E também como será a vida no próximo século. Futuro. Quando a gente trata de intervalos de tempo maiores de 100 anos, no caso. Mas você saberia dizer em que século nós estamos? Volta e meia aparecem notícias falando sobre. Será que é fácil a gente descobrir? Vamos entender como é que funciona essa história de século? Bom, são 100 anos. Então, imaginemos que do ano que foi denominado aí como o ano de número 1, veja, estamos em 2020. O mundo não existe só há 2020 anos, né? É o tempo que a gente usa como referência nesse nosso calendário gregoriano. Considerando a partir desse ano 1 até o ano 100, foi chamado de século 1, né? Porque é o primeiro conjunto de 100 anos. Depois, do ano 101 até o ano 200, século 2. Século 2. Olhem lá na tela.
Do ano 201 até o ano 300, Século o século III. 3, e assim por diante. E assim, né? Uhum. No ano 1001 até o ano 1100, foi o século XI. Será que a gente percebe alguma regularidade? Lembram-se das regularidades, dos padrões aí? Porque a matemática se baseia muito nisso, né, professora? Aqui é a cada 100 anos. A cada ele, 100 anos. Ele a cada 100 anos. aumenta um século. Agora, quando né? eu pego uma quantidade grande ali, 2020, e para que eu não precise contar de 100 em 100, né, ou fazer um cálculo maior, eu posso perceber alguns padrões ali também. Já vamos conversar sobre isso. Bem, a escrita dos séculos, em geral, se dá utilizando números romanos, que é um sistema de numeração que possivelmente vocês não tenham aprendido ainda, mas certamente já viram em relógios, em capítulos no próprio de livro, né? Uhum. E a gente tem contato ainda um pouco com essa numeração. E eles são os mais utilizados para se remeter a século. Mas o importante é a gente entender a ideia, né, professor? Então veja, um exemplo ali na tela. O século começa em um ano que tem o final 01. Perceberam esse padrão? E termina sempre com um ano que tem o final 00. Por exemplo, ali, ó, final 01, o ano de 1601, até o próximo ano que tem final 00, o ano de 1700, esse é o século 17. É um intervalo de 100 anos. Então, como é que a gente faria para descobrir em que século estamos? 2001 foi o último ano que terminou com 01. 2100 será o próximo ano que vai terminar com 00. Estamos ali no meio. Estamos vivendo o século 21. Qual é o ano do seu nascimento? Você conheceu alguém que nasceu No século em passado? outro século? Em que século que você nasceu? As pessoas que nasceram de 2001 para cá pertencem a esse século. Século 21. Você conhece alguém que nasceu no ano passado? No século passado? No século passado, não no ano Eu passado. conheço. Nós nascemos no século passado. Nós Né? Os pais, Os pais, né? certamente. Alguns pais nasceram no século passado também. Sim, com certeza. Certo? Qualquer pessoa que nasceu até o ano 2000, 2000. nasceu no século passado. Século 20. Puxa vida, hein? Pesado isso. O passado do futuro é o presente. O tempo presente vira passado. O tempo do depois é o futuro. Vivemos constantemente nessa linha do tempo. Do passado, do presente e do futuro. O que hoje é presente, amanhã já vai ser passado, né? Essa linha do tempo, essa ideia do tempo passando e os registros na memória que vão ficando, a gente pode usar como estratégia também para resolver alguns problemas. Isso. Né? Olhem lá esse problema, olhem na tela. Leia as informações sobre os 3 primos, Paulo, Carlos e Alisson, e descubra a idade de cada um. Primeira, o Paulo nasceu em 1995. O Carlos nasceu meia década depois de Paulo. O Alisson nasceu uma década depois do Paulo. No ano de 2020, Alisson completou 15 anos. Então, vamos olhar para cada uma dessas informações pensando numa linha de tempo. E recordar, né? O que é década, Exatamente. Para isso, a gente precisa lembrar primeiro o que é década. O que é década? Quanto Década tempo é uma década? É a organização de tempo ali de 10 anos. 10 anos. Ele fala também meia década. Bom, metade de 10 anos, 5 anos. 5 anos. Então, olha lá essa reta numérica que a gente fez aqui. E aí a gente já fez essa reta, né? De 5 em 5, pensando na meia década. Pensando na né? meia década que o problema abordou. Então, nós temos lá, vejam na tela, em 1995... Nasceu o Paulo, né? Depois, meia década depois. O Carlos. Então, 1995 mais 5, 2000. Então,
O Alisson nasceu uma década depois de Paulo. Bom, Paulo nasceu em 1995. 1995. Então, se é uma década, são 10 anos a mais. Então, Isso. Paulo nasceu em 2005. Em 2005. O Alisson, né? O Alisson, Nasceu em o Alisson. 2005. Paulo, 1995. Isso. O Alisson, 2005. Para descobrir a idade de cada um, precisamos saber quantos anos se passaram desde o ano do seu nascimento. Então, por exemplo, ali, o Alisson, que nasceu em 2005, para chegar até 2020, e aí para facilitar, podemos ir contando de 5 em 5, né, professora? Sim. De 2005 para 2010, 5 anos. 2010 para 2015, Mais 5 anos. E 2015 para 2020, mais 5. Mais 5 anos, 15 portanto, 15 anos. O Carlos, 5 anos a mais. Sim. E o mesmo procedimento, né? A gente poderia ir contando ali de 5 em 5 também. E o 5 Paulo, anos mais velho que o Alisson, né? Isso. E o Paulo, 5 anos mais velho que o Carlos. 25 anos. Certo? Quais as idades de Paulo, Carlos e Alisson, portanto, respectivamente? Olha essa palavrinha. Quando ele fala respectivamente, quer dizer que é para você dar essa resposta nessa ordem, né? Primeiro a idade do Paulo, depois a idade do Carlos e última a idade do Alisson, né? Então, Paulo 25, tem 25. Depois 20 e por último Alisson 15. Certo? Tranquilo? Vamos lá então. Vamos ao desafio de número 4, os Jetsons. Lembra dos Jetsons, professor? Era o desenho que passava quando eu era criança, na minha infância. A história dos Jetsons se passava no futuro, no distante ano de 2062. Considerando que estamos em 2020, daqui a quantos anos alcançaríamos o momento em que a história ocorre? Podemos pensar aqui também em usar uma estratégia de linha do tempo. Olhem lá na tela. Uma possibilidade seria, a partir de 2020, 10 anos... Daria 2030, né? Outros 10 anos. 2040. Mais uma vez 10 anos. 2050... Mais uma vez, 2060, mas o desenho é 2062. 2062. Mais 2 anos, 2062. Portanto, ao todo, seriam 42 anos, né? Uma outra possibilidade, não existe só uma, né? Para usar essa mesma ideia de linha do tempo, olhem lá novamente. Seria a partir de 2020, poxa, eu já poderia pensar em 20 anos direto. E para 2040. Mais 20 vai para 2060. E então, só mais? Mais 2, né? 2. Portanto, 20, 40 e 2. 42 anos. A mesma quantidade. A mesma resposta, né? Agora vamos usar um tempinho para que você anote. Você precisa colocar a data, o conteúdo de hoje, medidas de tempo, e então fazer uma linha do tempo. Né? Você vai fazer uma linha do tempo que inicia lá no ano do seu nascimento e que vai passar pelo ano atual, 2020, e você vai fazer ainda uma marcação para 2030, 10 anos à frente. Por quê? Nessa linha do tempo, você vai localizar ali, colocar alguns acontecimentos, né? Coisas importantes, né? Isso. Que aconteceram. O ano que você entrou na escola, o ano que você aprendeu a andar de bicicleta, a lembrança mais marcante que você considerar. Quando que nasceu um irmãozinho, uma irmãzinha. Isso, bacana, né? E em 2030, faz um desenho, faz uma anotação. Aonde você pensa em estar? Qual é o seu plano para o futuro, né? O que você pode estar fazendo aí em 2030? Tá bom? Um tempinho para vocês lá.
Vamos lá? Colocou suas ideias já no papel, depois você pode aprimorá-las, fazer um desenho, né, com mais tempo. Agora, com relação aos intervalos menores, trabalhamos com séculos, com dias, com meses, mas precisamos fracionar também os momentos ao longo do dia. Isso. Né? Então, trabalhando aquela relação do dia com 24 horas, de cada hora com 60 minutos, cada minuto 60 segundos, né? Para trabalhar essa ideia, que vamos só iniciar agora e continuar na próxima aula, você vai fazer uma atividade com a gente, que é uma construção de um relógio de sol que era utilizado aí nas civilizações antigas, né? O que nós vamos precisar, professora? Para isso agora nós vamos utilizar aquela embalagem ou essa outra peça aqui que você montou, né? A partir de qualquer caixa de papelão, né? Ou e o que nós vamos fazer? Isso. Olha lá. Então pegamos a caixa, primeiro passo. Nós vamos usar a nossa caixa, né? Vamos usar então a agora nossa. vocês vão nos acompanhar de que forma que nós vamos estar montando este relógio do sol. Então, como fazer o relógio do sol? A professora Silene vai fazendo aqui e vamos conversando sobre qual vai ser o procedimento, né, professora? O primeiro procedimento é localizar bem o centro aqui da embalagem que nós vamos utilizar, né? Tem que localizar o centro para fazer a marcação, o ponto, né, onde a gente vai colocar o ponteiro depois, né? Então eu vou fazer aqui no meio, ó. Furei aqui o meu papel, ó, tô com um lápis bem apontadinho e vou marcar aqui em cima um pontinho e aqui embaixo, certo? Eles vão colocar esse, no furinho, vão colocar aquele canudo, né, professora? Isso, vão colocar o canudo. E aqui eu vou pegar a Vamos canetinha. colocar o canudo primeiro, só pra gente seguir a sequência. Tá. Então a gente tá com a Localizamos o centro. Isso. E ele está aqui, ó. Marcamos colocando o canudo, então o canudo no tá centro. aqui. Em seguida, trace uma linha reta do centro até a borda. E então, escreva o número 12 nessa posição. Isso. Então eu vou tirar aqui o canudo, né, pra ficar melhor pra mim escrever. Colocando a régua aqui, né, pra poder fazer bem, traçar bem certinho aqui, ó. Então aqui eu já tenho o meio, né? E vai escrever o número 12, né? Vou colocar o número 12 aqui em cima, né? Então, vamos ver ali na sequência na tela. Então, furou o meio, traçou uma linha reta até uma das bordas e colocou o número 12. Isso. Depois, é importante que você comece essa atividade logo antes do meio-dia. Você vai fazer o seguinte, vai colocar esse material da forma como está, lá fora. Não tem que ser um dia de sol, né, Tem que ser professora? dia de sol. Posicione a embalagem de maneira que a sombra do canudo fique exatamente em cima da linha que você traçou. Vai ficar exatamente em cima da linha do número 12, né? Colocando ele aqui, né? Colocando lá fora, no sol. no sol, Então, a sombra do canudo vai ficar exatamente no 12. No 12. Depois, agora, você deverá estar pronto para acompanhar a posição do sol e das horas, pois você vai precisar voltar ao relógio de sol quando forem 13 horas. Isso. Para marcar o número 1. E aí vai colocando aqui, né? A cada hora que se passar... Às 13 horas, você volta lá, não mexe na caixinha. A sombra já vai estar em outra posição. Você marca ali, né? Nessa Faz uma posição, marcação, coloca o número 1. coloca o número 1. Às 2 horas, volta lá novamente sem mexer, sem tirá-la do lugar. E a sombra vai estar numa outra posição. E aí, nessa posição, marcamos o 2, né? O 2. E assim por diante, até a hora em que tiver sol, né, professora? Então, a cada hora você volta e registra o número, né? Isso. Vai registrando, né? Toda a passagem. Como você vai começar lá por volta do meio-dia, só vai ter sol até o final da tarde. Né? Depois nós completamos a outra parte do relógio. Certo? E aí nós vamos continuar usando esse relógio na próxima aula, né, professora? Tem que preencher todo ele, né? Porque na próxima aula a gente pega ele e vai voltar a usar. E vamos voltar a usar. Já é? Então, era isso, pessoal. Por hoje é só, né? Tchau, caprichem no relógio. Até a próxima aula.